Graça e paz, gente, tudo bem? Mais um dia, né? Pra gente ministrar aqui a palavra, glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz aqui, todo o trabalho que eu faço com vocês aqui na internet, pra gente glorificar o Senhor, né? Pra gente proclamar a palavra dele, que a gente possa levar você mais para perto dele, né? A principal ferramenta que nós temos usado aqui é a oração em línguas, que é uma ferramenta para edificação do corpo de Cristo. Amém? Então Deus deixou a oração em línguas para que você fosse edificado, transformado, curado, liberto através dessa ferramenta. Amém? Então hoje a gente vai ver um pouquinho, gente, sobre como a oração em línguas ela nos ajuda na nossa luta contra a carne. Porque a maior guerra que você tem hoje, você tem uma guerra muito grande contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra a nossa carne. Nós estamos numa guerra, irmãos, que a gente às vezes não tem noção de como essa guerra é profunda, de como essa guerra é verdadeira, literal, e essa guerra está acontecendo agora. É uma guerra que a gente enfrenta todos os dias, mas muitas vezes não percebemos. Essa guerra é tão renhida que os demônios se aproveitam dela. Essa guerra é tão renhida que se você vencer, o Espírito de Deus vai deixar de apenas falar com você em alguns momentos. Ele vai passar a morar em você. Amém? Então você tem uma guerra para vencer. A Bíblia fala que Josué era um homem de guerra. Ele lutava as guerras do Senhor por Israel. Moisés era um homem de oração, era um homem de liderança, era um homem de pastoreio, era um homem de cuidado. Mas Josué, ele era um homem de guerra, né? Então a gente vê na Bíblia que Deus separa cada um para um momento específico que ele precisa. Então você nasceu nessa geração, nesse momento específico, para Deus te usar nela, de certa forma. Então a gente vê que Moisés era um homem que Deus foi um homem que Deus usou para libertar o povo do Egito, levar o povo para a terra de Israel, circuncidar o povo, ensinar o povo a lei, pastorear o povo. Mas o homem que Deus usou para vencer as guerras foi Josué. Então Josué era um homem de guerra. E hoje você talvez e eu, nós nunca fomos numa guerra. Nós nunca batalhamos numa guerra. O Brasil não é um país que está em guerra. Tem muitos países aí que estão em guerra, mas o Brasil não é um deles. O Brasil não está em guerra. Então provavelmente eu e você nunca fomos numa guerra literal. Mas existe uma guerra muito profunda e muito forte que todos nós guerreamos todos os dias. E eu não estou falando da guerra contra os demônios, eu estou falando da nossa guerra contra a carne. A carne, ela tem o poder de te afastar da presença de Deus. A carne, ela tem o poder de te levar para longe do Senhor. A carne, ela tem o poder de te impedir de chegar no destino. Então você tem um destino a chegar. Você tem um destino a alcançar em Cristo Jesus. Mas a sua carne, ela põe limitações. A sua carne, ela diz para você assim: não, você não vai avançar mais. Você não vai ir além disso no reino de Deus. Você não vai curar enfermos. Você não vai expulsar demônios. Você vai passar a sua vida toda em um ministério infrutífero. Você não terá frutos no seu ministério. Então a carne, ela impõe limitações. Eu queria falar do nome dessa limitação. O nome dessas limitações impostas pela carne na Bíblia é chamado de fraqueza. Eu e você temos fraquezas. E sem o Espírito Santo para nos ajudar a supor essas fraquezas, passar por cima delas, superá-las,
nós não iremos avançar. Mas, antes, onde que entra a oração em línguas nesse momento? Irmãos, se não fosse a oração em línguas, eu não sei onde eu estaria. Se Deus não me ensinasse a usar essa ferramenta durante horas, eu não sei onde eu estaria. Se Deus não me estabelece na oração em línguas, provavelmente eu nunca teria coragem de vir aqui ministrar a palavra para vocês. Provavelmente eu iria estar preso num sistema religioso. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E eu sei que Deus também tem misericórdia de você. Porque se você está ouvindo essa palavra, é porque, de certa forma, um dia o Evangelho te alcançou. De certa forma, um dia a palavra de Deus te alcançou. E hoje tudo que nós fazemos é receber, é andar nela, é viver nela, é caminhar nessa palavra. Amém? Então, como o Espírito Santo me ajuda a vencer as minhas fraquezas? Como o Espírito Santo me tira de quem eu não sou e me coloca em quem eu sou em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus eu sou curado. Em Cristo Jesus eu sou próspero. Em Cristo Jesus eu sou abençoado. Em Cristo Jesus eu perdoo. Em Cristo Jesus eu ando em amor. Em Cristo Jesus eu reconheço que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu paro de viver para os meus prazeres, eu passo a viver para o Senhor. Então, como que eu saio das coisas que eu não sou e entro nas coisas que eu sou? Porque tudo que eu sou está em Cristo. A Bíblia diz que eu sou um filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. A Bíblia diz que eu sou rico. A Bíblia diz que eu sou curado. A Bíblia diz que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ti. Então, como que eu entro nisso? Como que eu entro no que o Senhor me colocou? Eu preciso de uma ferramenta. Eu preciso aprender a orar em línguas. Diante, se tem como eu vencer essas fraquezas de outras formas? Tem. Principalmente jejuando. Mas eu sei como você não vai vencer essas fraquezas. Eu sei como você não vai vencer essas limitações impostas pela carne na sua vida. Você não vai vencer essas fraquezas, essas tentações, apenas sentando no banco de uma igreja. Você não vai vencer essas coisas. Porque sentar no banco de uma igreja, você vai receber da palavra, você vai estar em comunhão. Mas há coisas em nós que são tão profundas que precisa de uma ação da minha parte para que eu abra a porta que o Espírito Santo precisa para entrar na minha vida e transformar minha vida. Então Paulo, em Romanos 8, capítulo 26, ele fala assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua dificuldade? Talvez a sua dificuldade hoje tenha um nome chamado ansiedade. Talvez a sua dificuldade hoje tenha um nome chamado medo. Talvez a sua dificuldade hoje tenha um nome chamado pobreza. Talvez a sua dificuldade hoje tenha um nome chamado timidez. Talvez a sua dificuldade tenha um nome, divórcio. Talvez a sua dificuldade tenha um nome, dificuldade de se relacionar. Talvez a sua dificuldade tenha um nome. Qual é o nome da sua dificuldade que todos nós temos, irmãos? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos fraquezas e graças a Deus por elas. Se nós não tivéssemos fraquezas, você e eu provavelmente nem seríamos cristãos. Nós seríamos as pessoas mais orgulhosas do mundo se não tivéssemos fraquezas. Eu
só comecei a orar em línguas por causa das minhas fraquezas. Eu só comecei a me aprofundar na oração em línguas de verdade, porque um dia eu encontrei essa ferramenta e eu vi nela a solução dos meus problemas. Fraquezas são poderosíssimas no reino de Deus. Aliás, Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas e Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolhe os fracos. Deus escolhe os humildes. Deus escolhe aqueles que precisam dele. Deus escolhe aqueles que não tinham para onde ir, não tinham mais para onde fugir e só buscou o seu refúgio no Senhor. São esses que Deus escolhe. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele me ajuda na minha fraqueza. Romanos 8, 26, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E ele vai falar como? Ele fala assim: pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém. Então a sua fraqueza tem uma raiz. Qual é a raiz? Você não saber orar para matar ela de verdade. Se você e eu soubéssemos orar como convém, as nossas fraquezas não subsistiriam. Se nós soubéssemos orar como convém, nós já tínhamos vencido as nossas fraquezas. Porque toda fraqueza, ela precisa ser substituída pela força de Deus. E o que a oração faz? Ela troca a sua fraqueza pela força de Deus. Mas se você não sabe orar direito, se você não ora com eficácia, não vai chegar nesse ponto. Não vai funcionar. Porque a Bíblia está falando assim: nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra no original, gemidos inexprimíveis, significa palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo. Ou seja, chorebato, sorebanto, 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 querebato, sicarabadaço, robesto couro, bosto quebetelebato, sibalabidek, nasubia, babiando cabinicono, binak sobinica, shubiribanto, quiabedes, blabashi, camparabasso, que nerebotor, que nerebasso, binak norobisaka, narabato, corobodo, siberebedeki. Fraquezas, irmãos, são vencidas com gemidos inexprimíveis. Chorebando soquerebanara bananache. Rabarasto quebiando quebin sabadara manache. Robereci canterebarasaia candereberecia daramai. Gemidos inexprimíveis. Se eu oro, se eu não sei orar como convém, eu preciso de alguém que ora por mim corretamente. E a Bíblia vai falar assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade de Deus, qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que eu não sei orar como convém, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo ora por mim. Graças a Deus o Espírito Santo ora por mim. Porque se eu fosse orar da minha forma, eu nunca ia compreender os mistérios de Deus. Eu nunca ia entender a mente de Cristo. Eu nunca chegaria onde eu precisaria chegar. Porque minha mente está focada nas coisas da terra. Minha mente é limitada. Minha mente só vê o agora. Minha mente só sabe do passado. E o futuro? E se você está precisando de um livramento para você amanhã, como você vai orar especificamente por isso? E se semana que vem iria acontecer algo na sua vida, mas você não sabe, como você iria orar por isso? Você não sabe o que vai acontecer, mas o Espírito Santo sabe. E é por isso que ele veio habitar em você.
Ele veio habitar em você para te guiar a toda a verdade. Ele veio habitar em você para te ensinar a palavra de Deus. E outro motivo que ele veio habitar em você foi para que ele pudesse orar por você. Que a primeira coisa que o Espírito Santo fez em Pentecoste foi dar línguas novas para o povo. Foram vistas entre eles línguas de fogo. Por que o Espírito Santo trouxe as línguas? Porque é para você falar. Se não fosse para você falar, ele traria mãos de fogo, pés de fogo, boca de fogo, olhos de fogo. Mas ele trouxe línguas. Por quê? Porque você tem que falar. Se você não falar, não dá certo. E não é falar só uma vez, um dia. Falar todos os dias. Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala assim. Ele fala algo, irmãos, que provavelmente os coríntios até entenderam errado. Provavelmente até os coríntios acharam meio soberbo da parte de Paulo, mas ele não estava sendo soberbo. Versículo 18, ele fala assim: eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo diz: eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Ele estava sendo soberbo? Não. Mas ele não tinha dificuldade de reconhecer e de glorificar a Deus por essa ferramenta na vida dele. O que nós cristãos fazemos hoje com oração em línguas? A gente usa uma vez num culto, a gente é batizado no Espírito Santo, vai no encontro com Deus de novo, usa de novo. Vai num culto pentecostal e usa de novo. Mas a gente não pode ainda falar como Paulo. Dou graças a Deus porque oro em línguas mais que todos vocês. Por quê, irmãos? Porque a religião, ela tirou o nosso entendimento dessa ferramenta. O espírito de religiosidade roubou da igreja esse entendimento. O espírito de religiosidade roubou da igreja a oração em línguas como uma ferramenta de edificação diária, constante, contínua. E fez da gente apenas pessoas pentecostais. Apenas irmãos pentecostais que usam essa ferramenta, mas ainda não se aprofundaram nela como deveria. Conheci o norte-americano, pastor Dave Robertson. Ele orava 8 horas em línguas por dia. E o ministério daquele homem explodiu em milagres. O ministério daquele homem explodiu em poder. Por quê? Porque 8 horas por dia ele se dedicava à oração em línguas. Shepek astu biadabai. Shorob diastu bidikinastu biandabatsia. Pequeno bidiavadai. Biastu biantokiavastu binikai. Robiastu biakai. Shurye kandio di bante. Rabadasa kinari. Hayastu binikai biastu biniko manataisha. Shurye banakana subinikai. Dubiastu biando bodabit. Robedekasu yabenekande. Robedesiakai manahaya subinikai. Stubidians. Bekabida kiabalai. Hebekianda budi subidikabeniko. Churubidikiando subidikas. Yanika. Subikinas subidikastu. Stobiakasu.
Hastabyakai Sabaya Tubidikai Tubudikit Budikit Tubudikit Shtikibidik Habinik Habinik Homanatsi Tubyakanatu Bikyakanatu Kiyatsai Pakyasmaita Tubidak Habakinasiaka Taisha Nas Piakadaishtiki Habedikyant Vidiki Subidika Choshat Pitai Mayastakyas Tibidike Haspukyasa Haspukyasaya Pukinakadesha Haspukyasaya Binakanasha Papakaspinika Papakanasibika Nikomanat-sibidike Popopopopopos to Kibiakai Kibiakai Stubikab Yokomanastakyast Hastabyakai Niko Shamini Kantapit Stabyakai Stibiki Robikas Behavior Hubinikan Hamtsai Tab Nikomanata Meu Deus, Vanasia Vadakana Vanatia Kibats Vidike Pakyas Pekab Nikobanatsi Abukina Kitoroboto Sipoto Kotoroboto Sipoto Korodosuto Kotorodobodosuto Astumini Kanast Vinimi Kanast Vinikina Vinokcha Hadubistimini Kopadasha de Bantukoba de Cantaravaso Stumini Kabini Kotosh Highest Tubini Komanasai Kitaravadasha Astuvinikaya Suviniko Kandarabastuviko Manastaya tu Stuminik Astuvinikavini Chivinitai Hastubikai Shamante Kaya Sadniko Highest of Nikaya Canto vai. Muito bom, irmãos. Quando o Espírito Santo vem, interrompe a gente, né? Chorabedikandravanasai Pakubedikai Tubedikei. Amém? Glória a Deus, gente. Então, o que Paulo faz? Né? Paulo ele fala assim: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais que todos vós. E se ele orava em línguas mais que todos os irmãos, imagina o quanto ele usava essa ferramenta. Você acha por que Paulo andava em poder? Você acha por que Paulo andava em revelação? Você acha por que Paulo fala que a sabedoria que ele recebeu, ele não podia compartilhar com todo mundo? Paulo andava em tanta sabedoria, irmãos, que ele chegava na igreja e falava assim: olha, com vocês eu só posso falar da cruz, é só isso. Se tiver alguns maduros, eu vou falar coisa mais profunda. E Pedro, escrevendo sobre Paulo,
Pedro fala assim, o irmão Paulo, que escreve coisas difíceis de entender e que alguns deturpam. Pedro, que era Pedro, ele fala assim, o irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender que alguns indoutos deturpam. Pedro reconhece que a sabedoria que Paulo recebeu era do céu. Então Paulo orava muito em línguas, recebia sabedoria. Paulo orava muito em línguas, andava em poder. Paulo orava muito em línguas. E ele podia falar para a igreja assim, eu dou graças a Deus que eu falo mais em línguas que todos vocês. Mas quer saber de uma coisa? No versículo 19 de 1 Coríntios 14, ele vai falar assim, contudo na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Ué, como que ele fala que orava em línguas mais do que todo mundo, e depois ele fala que na igreja ele preferia falar 5 palavras na língua dele, do que 10.000 palavras em línguas? Ou seja, a maior parte do tempo que ele passava orando em línguas, irmãos, não era na igreja. Não era na igreja. Na igreja, eu arrisco dizer que Paulo nem falava em línguas. Alto, né? Ele ficava falando baixinho. Mas o que algumas igrejas fizeram? Nós temos 2 extremos no corpo de Cristo com relação à oração em línguas. Um extremo foi para o lado que diz assim, não, nós não aceitamos. Paulo disse para não falar em línguas na igreja. O outro extremo foi para o lado de, sim, é para a gente falar em línguas. Sim, falar em línguas é para todo crente. Vamos orar em línguas. Mas esse outro grupo foi além. E só usa a oração em línguas na igreja. E às vezes exagera, atrapalha o culto. Então, nós precisamos entender o bom funcionamento desse dom e como usá-lo. Porque senão ou você vai ser alguém que vai negar a oração em línguas, ou você vai ser alguém que vai usar a oração em línguas apenas na igreja, apenas no culto de domingo, apenas no retiro, mas não vai entender essa ferramenta como uma prática diária. E esse, irmãos, é o melhor lugar para se estar. É o lugar onde você entende a oração em línguas como uma prática diária. Uma ferramenta permanente na sua vida. Eu estava orando em línguas aqui, o Espírito Santo estava falando comigo algumas coisas. É um momento de comunhão. O Espírito Santo ele pode entrar em qualquer momento do seu dia a dia e falar com você no seu espírito. Eu lembro certa vez que eu estava trabalhando no local e ali o Espírito Santo desceu naquela mesa onde eu estava trabalhando e falou comigo sobre o meu ministério. Ali ele mudou minha vida. No trabalho. Mas o que eu geralmente faço no meu trabalho? O que eu geralmente faço quando eu estou na rua? O que eu geralmente faço quando eu estou dirigindo? Eu fico orando em línguas. Às vezes eu não oro alto, porque eu não preciso orar alto, eu posso orar baixinho. E o que eu estou ativando no meu espírito? Eu estou ativando a comunhão. Paulo fala, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. A comunhão, o que é a comunhão? É o lugar no seu espírito onde você se relaciona com Deus. Lugar no seu espírito onde Deus fala com você. Lugar no seu espírito onde o Espírito Santo transfere as coisas do Espírito de Deus para o seu espírito, para a sua vida e transforma a sua vida. É comunhão, é relacionamento.
É uma intimidade profunda que transcende 4 paredes de uma igreja. E eu não sou um desigrejado. Eu não sou alguém que não congrega. Sim, eu vou a uma igreja. Sim, eu vou a um templo. Sim, eu frequento o lugar. Mas a maioria do tempo que eu passo orando em línguas não é na igreja. Sabe o que eu faço na igreja com relação à oração em línguas? Vou te falar o que Paulo fazia. E como ele fala para você assistir uma pregação. Porque o problema da igreja de Corinto, irmãos, em 1 Coríntios 14, é que eles não tinham entendimento, eles não tinham controle. Se alguém estava pregando, eles estavam orando em línguas altas e atrapalhava todo o curso do culto. E Paulo escreve em 1 Coríntios 14, não para ensinar os irmãos a não usar o dom, tanto que no final ele fala, por favor, gente, não proíbo falar em línguas. Mas Paulo escreve em 1 Coríntios 14 para ensinar os irmãos a organização, o uso decente do dom. E ele fala em 1 Coríntios 14, versículo 28, ele vai falar assim para a gente. E aqui eu vou desmistificar algo que muitas igrejas estabeleceram como doutrinas. Por não entender esse versículo, muitas igrejas falaram assim, não pode falar em línguas na igreja. Veja esse versículo aqui. 1 Coríntios 14, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Vírgula. Não é um ponto, é uma vírgula. Falando consigo mesmo e com Deus. Então, muitas igrejas, muitas denominações pegaram esse versículo 28 e falaram assim, não pode falar em línguas na igreja, a não ser que haja intérprete. Mas essas pessoas pegaram a primeira parte do versículo. Não pegaram a parte B. Porque tem a parte B do versículo. E a parte B fala assim. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, parte B. Falando consigo mesmo e com Deus. Fique calado falando. O que é isso? Você não precisa ficar orando alto. Você pode orar baixinho. Mas, gente, se você é contra orar em línguas altas na igreja, não sou. Eu oro alto em línguas na igreja também. De forma, em momentos que não vai atrapalhar o curso do culto. Momentos específicos, né? Eu oro em línguas altas na igreja. Eu creio que Paulo escreveu 1 Coríntios 14 mais para o tipo de igreja que ele estava lidando, que era uma igreja que extrapolava. Então, para uma igreja que extrapolava, Paulo falou assim, olha, gente, não havendo intérprete, fica calado, mas fica falando baixinho consigo com Deus. Fala em línguas baixinhas, pode falar, mas fala baixinho para não atrapalhar. Mas se Paulo chegasse em algumas igrejas hoje, ele ia falar, gente, vocês não estão usando o dom, por favor, vamos orar em línguas aí, vai, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Está entendendo uma coisa? Paulo está lidando com uma igreja, ele está lidando com um problema específico de uma igreja. Ele está falando assim, gente, vocês não estão usando com sabedoria. Vocês estão atrapalhando o culto, então ora baixinho que você não vai atrapalhar. Mas esse falar consigo mesmo e com Deus transcende 4 paredes. Esse falar consigo mesmo e com Deus transcende outras coisas. Transcende, ele vai além, vai nos momentos do meu dia a dia, eu fico ali. Estou lendo um livro, falando em línguas baixinho. E aí, irmãos, vamos-se horas e horas, vou edificando o meu espírito, me relacionando com Deus. E as revelações vão aparecendo. Eu não quero ser alguém sem revelação. Você quer ser um cristão sem revelação?
vai pregar uma palavra que você ouve apenas do YouTube, mas que o Espírito Santo nunca sussurrou algo para você. Eu não quero ser um cristão sem revelação, eu quero revelação, por isso que eu oro em línguas. Porque quem ora em línguas fala mistérios. Os mistérios que você ora, todos os mistérios serão respondidos. Todos os mistérios serão respondidos. Que você ora em línguas. Todos. Quem fala em línguas fala mistérios. O que é mistério? É o que olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, mas Deus nos revelou pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo fala assim: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. Que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você acha que o Espírito Santo não sabe pelo que você está passando? Você acha que o Espírito Santo não vê o que você está passando? Não sonda o seu coração? O que ele mais faz é sondar, provar. Ele fala assim: deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você está orando, não está dando certo. Deixa eu orar por você, que eu consigo te libertar dessa situação. Consigo fazer você passar por cima dessa situação. Davi diz: com meu Deus, eu desbarato o exército. Com meu Deus, eu salto muralhas. Se o Espírito Santo começar a orar por você, ele vai te levar a saltar muralhas. Você está disposto a descer do barco e andar sobre as águas? Você está disposto a sair do comodismo de uma religiosidade, de apenas ser um bom cristão? Você está disposto a mergulhar em Deus mesmo? Primeira coisa, muita gente não vai te entender. Você não vai ser entendido. Você vai ser alguém diferente. Muitas pessoas vão até falar mal de você. E daí? Quando você desce do barco e anda sobre as águas, é porque você já sabe o seu chamado. E sabe que o seu chamado não vai ser ficar num barco apenas recebendo algo. Vai ser andar sobre as águas, vai ser ter uma ação em direção ao seu chamado que Cristo já planejou para você. Então vamos fazer o seguinte: vamos tirar a capa de Saul da nossa vida. O que é a capa de Saul? Davi chegou diante do exército filisteu. Ele disse: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. E Saul foi e colocou a roupa dele, a armadura dele no menino. E Davi começou a andar todo desajeitado e falou: não dá para ir para a guerra com isso aqui não. O que a armadura de Saul simboliza? Simboliza fazer aquilo que outras pessoas estão fazendo do jeito que eles estão fazendo, só por religiosidade. A capa de Saul é fazer do jeito que a religião faz, que os outros fazem. Todo mundo tem que pregar do mesmo jeito. Todo mundo tem que cantar do mesmo jeito. Mas não tem espontaneidade. Davi foi alguém espontâneo. Ele tirou a armadura de Saul e falou: não, se eu for para a guerra com essa armadura eu morro. Se eu for para a guerra com essa armadura, o gigante me pega. Ou seja, eu não vou viver no chamado do outro. Eu não vou fazer as coisas do jeito que Saul faz. Eu vou viver no meu chamado. Por que eu te ensino sobre oração em línguas aqui? Por que eu fico falando só de oração em línguas, repetindo as mesmas coisas? Que é o meu chamado. Poderia falar de vitória para você. Poderia falar que Deus tem um milagre para você.
poderia falar de prosperidade, poderia falar de outras coisas, mas eu tenho o meu chamado. Eu não posso querer usar a armadura de Saul e fazer as coisas do jeito que Saul está fazendo. Eu preciso descer no rio, pegar as pedras, que é o meu jeito de guerrear. Qual é o seu jeito de lutar as guerras do Senhor? Qual é o seu jeito de cumprir o seu chamado? Se você orar em línguas, você vai descobrir. Irmãos, eu orei muito em línguas. Eu oro em línguas desde 2014, todos os dias. Não tem um dia desde que eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo em junho de 2014. E desde esse dia, não tem um dia que eu não orei em línguas. Todos os dias eu oro em línguas. E gasto horas nisso. Às vezes mais, às vezes menos. Mas chegou um momento, eu não ensinava sobre oração em línguas, não falava de oração em línguas para ninguém. Mas chegou o momento que eu bati de frente com o meu chamado. Chegou o momento que o Senhor me falou para o que eu fui chamado. Mas eu ainda não entrei. Eu ainda não ensinava as pessoas a orar em línguas. Não falava da oração em línguas para as pessoas. Mas chegou o momento que Jesus me tirou do barco e me levou a andar sobre as águas. Aí sim, aí eu faço o que eu faço aqui. Eu prego o Evangelho. Para que você e eu possamos ser libertos do Senhor. Para que você e eu possamos usar essa ferramenta. Mas, Jonas, por que você não fala de outras coisas da Bíblia? Eu tenho muita Bíblia para te dar. Eu posso falar de qualquer parte da Bíblia. Eu não estou sendo soberbo, é porque já tem anos que eu leio a Bíblia todo dia. Mas tem muita gente que te ensina sobre a Bíblia também. E se o Espírito Santo Miguel te ensina as partes que ele me levar a ensinar. Mas é porque o Senhor me deu esse chamado. Um dia o Senhor falou comigo, se as pessoas não souberem dos benefícios da oração em línguas, elas não vão orar em línguas. E tudo que eu faço é te falar o que a oração em línguas vai fazer por você. Vai falar que se você orar em línguas hoje especificamente, eu estou falando sobre a oração em línguas e a vitória sobre as fraquezas. Se você orar em línguas, você vai vencer essa guerra. E essa guerra não é contra o diabo. Essa guerra é contra a sua carne. Essa guerra é contra aquilo que está te levando para longe de Deus. Essa guerra é contra aquilo que está no seu caminho. Que pôs uma mão no seu peito e falou assim, não, você não vai avançar. Você não vai cumprir seu ministério. Você vai usar a armadura de Saul e vai fazer as coisas do mesmo jeito que Saul faz. Do mesmo jeito que a religião está fazendo. Do mesmo jeito que todo mundo está fazendo. Você vai pregar o que todo mundo está pregando. Você vai ter o mesmo... Irmãos, a religiosidade ela consegue pegar um empresário que deveria ganhar milhões para o reino de Deus e fazer dele um pastor numa igreja. E essa pessoa deveria estar ganhar dinheiro, trabalhando, sendo empresário, ganhando dinheiro e financiando o reino de Deus, financiando os missionários, financiando as igrejas. Ou é vice-versa. Pega um pastor e coloca ele em outra função. Porque nós somos um corpo. E cada corpo tem a sua função. Se eu não oro em línguas, provavelmente, pode ser que eu, talvez nunca, tenha essa revelação. Porque orar em línguas é um dom de revelação. Orar muito em línguas vai te dar muita revelação. Orar pouco em línguas te dá pouca revelação. Amém? Então quero terminar essa live, irmãos, agradecendo você, agradecendo ao Senhor. Tinha umas 2 semanas que eu não fazia.
mas eu quero orar por você. Orar para que você seja ativado na oração. Orar para que você seja batizado no Espírito Santo e receba essa ferramenta. Se você ainda não ora, eu oro para que você receba essa ferramenta poderosa do Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão me ouvindo, pelas minhas irmãs. Pai, eu oro para que o Senhor venha ativar esse chamado na vida delas. Que o Senhor venha ativar o chamado que o Senhor tem para elas, ó Deus. Que o Senhor venha levá-las a profundidades mais profundas do Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que elas sejam ativadas na oração em línguas, ativadas nesse dom, sejam cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe. Flavinha, mulher de Deus. Ana. Richard, são só gente boa aí. Amém, gente? Obrigado pela presença. Vamos junto. Vou deixar essa live salva aqui. Vou voltar com as lives, né? Tá bom? Se quiser fazer uma live, Flávia, a gente marcar sexta-feira que vem, tá? Compartilhar um pouco do que Deus está fazendo aí. Bom. Deus abençoe. Até mais. Fique com Deus, gente. Vou fazer uma live com ele também. Vou mandar mensagem para ele aqui. Vou ver a disponibilidade dele. O dia que ele estiver disponível, a gente faz. Vou ter essa honra de fazer uma live com ele. Ter essa honra de fazer a live. Valeu, Flavinha. Até mais, hein? Fique com Deus.